Grupo Loucamente se alegrou na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a você que sempre veio dar para a igreja, nos acompanha quem estiver. Aleluia, porque digno de toda honra e toda glória é o Senhor dos exércitos, Jesus, o Nazareno. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou rendido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém? Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Daremos as palmas ao Senhor. As irmãs têm a oportunidade. Glória a Deus. Bate palma, 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 bate palma para Jesus. Bate palma, 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 Ele é a nossa luz. Bate palma, 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 bate palma sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele entrar. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Vamos receber a serva do Senhor com as palmas bem alegres, Senhor Jesus.
Vamos ficar de pé, vamos fazer a oferta da evangelização. Glória a Deus. O servo do Senhor já está aí, para que ele possa ter mais tempo para trazer a palavra do Senhor, que é muito maravilhosa. Todos dando glória, glória, glória. Aleluia. Altíssimo eterno Deus, Pai de poder e de misericórdia, Senhor, vem abençoar, Senhor, aqueles que podem ofertar nessa noite, aqueles que não podem, que o Senhor venha preparar, venha abençoar cada um, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor abençoará.
oração e já vamos receber o servo do Senhor. Aleluia. Todos dando glória, glória, glória. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Pai de poder e de glória. Aleluia. Senhor, toma teu servo nas tuas mãos. Senhor, a tua serva. Venha abençoar, Senhor, nesta noite. Venha falar conosco, Pai, através da tua palavra. Usa teu servo, Senhor, com a autoridade do teu Espírito Santo. Santo e poderoso é o Senhor. Venha abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir, entender e compreender a tua palavra. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Aleluia. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas bem abertas, Senhor Jesus. Da igreja com a santa paz de Cristo. Graças a Deus. Sempre, meus amados, sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo, fará. Como a irmã Zé, e vai estar aqui cooperando alguns dias. Não vou falar tantos dias porque a lei não dá esse direito mais. Alguns dias, pode ser 2, 3, mais 10, porque nós estamos num tempo de liberdade, não se prender com compromisso de números fechados. Essa lei de Moisés, ela já não funciona hoje. Por isso que o título dos dias que estou pregando aqui, quem se lembra? Eu passei o título, não sei se ela ou não. O título é Crescendo em Cristo. É um momento que você se preocupa com o sacrifício e com o pecado. Torna-se uma pessoa totalmente liberta, com base na promessa que Deus fez a quem? Compreender por quê? Para que nós possamos avaliar, segundo a Bíblia, a nossa posição doutrinária. Qual é a nossa visão doutrinária sobre salvação? Ela precisa que seja padronizada. Um só padrão de entendimento. A nossa posição doutrinária. Porque nós estamos na informação bíblica sobre doutrinas e existe na Bíblia Sagrada uma doutrina mais fácil de se compreender e sentir o efeito dela. Estão ouvindo e compreendendo? Qual é a doutrina mais fácil de se compreender na Bíblia? A doutrina sobre anjos, doutrina sobre pecado, doutrina sobre fundamento de demônios, doutrina sobre a leva da igreja, doutrina sobre o milênio, doutrina assim por diante. Mas existe na Bíblia Sagrada uma doutrina mais fácil de se compreender. Quem sabe? Então, irmãos, compreender a nossa posição de doutrina, ela precisa ser padronizada. Para que nós não caiamos na contradição de pensamentos, ideias, achismo. A Bíblia ela tem este resultado 100%.
Ainda foi esse dia, eu fiz a pergunta se eu fizer aqui. Que às vezes a pessoa, ela viu falar, mas não olhou na palavra. E assim se vai. Não é bom. A Escritura nos traz um padrão de doutrina. Todos podem participar sem obrigação. É a doutrina da salvação. Agora, quando você entra no mistério da lei com graça e complica tudo, é tão difícil que não dá para chegar lá no devido lugar. Não dá mesmo. E isso a Bíblia nos recomenda muito sobre doutrina padrão. Uma só doutrina referente à salvação. Está compreendendo? Amém. Agora eu estava comentando, que hora é a oração do Calvário? A oração do Calvário, que hora foi? A oração do Calvário, quem sabe? Que hora é? Responda, por favor, se você souber. Mas na Bíblia, em lugar nenhum, diz que é 18. Vocês compreenderam a situação grave? Gravíssima. Irmãos, 18 horas. Quem fez a oração do Calvário? Cristo. Ela foi feita por quem? Por Cristo. Então, como que não sabe nem quem fez a oração, e já classifica um horário contrário ao que a Bíblia diz? Os irmãos compreenderam por que é importante aprender a palavra? Eu vou fazer a pergunta novamente. Quem foi que fez a oração do Calvário? E como é que vocês sabem que é da hora? Os irmãos e as irmãs compreenderam como é importante, porque isso chama erros que causam pecado capital, erros sem correção. Por isso que precisa que Deus continue nos abençoando e nos despertando no avivamento doutrinário, porque a salvação ela é mantida através do avivamento doutrinário. E doutrina é demonstração do fundamento da Bíblia, a palavra de Deus. Vocês não sabem quem fez a oração do Calvário? Ninguém? Então vamos aprender, não é? Ou não? Então abra as nossas Bíblias em Mateus 27, 45, 46. Vamos nas nossas Bíblias. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, compreenderam como é importante a palavra de Deus? O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46. Glória a Deus. Analisemos bem a boa palavra de Deus. Isto irmãos, é doutrina. É doutrina que ninguém pode distorcer se não entra no processo de perdição. É uma pura verdade. Nesse efeito doutrinário. Aleluia. O Espírito está aí, graças a Deus por isso, não é? Maravilha. Vocês encontraram? Amém. Mateus capítulo 27, versículos 45 e 46. Dá para alguém ler ou tem que ler?
Sim. Porque o tempo de ser bem disciplinados, sabe o que é disciplinado? Educados na palavra, educados na Bíblia, educados no fundamento bíblico, dado pelo próprio Senhor da glória. Aleluia! Glória a Deus. Compreenderam? Amém. Encontraram? Então alguém pode ler em voz alta? Isso. Amém. Que hora foi a oração do Calvário? Eu não aprendi, mas está aprendido. A irmã leu aí que próxima hora. Que horário é a hora nona? Na linguagem bíblica. Então, por isso nós temos que aprender doutrina. O dia no calendário bíblico, ele começa às 6 horas da manhã. O calendário bíblico, lá em João 11:9, o dia é completo por 12 horas. Mas o problema é que a gente tem o calendário papal. Esse calendário de 1880, alguma coisa, criado por Gregório. Se você não estiver bem atento, você nem sabe que a interpretação correta da linguagem bíblica é devido ao contrário. Porque se o dia começa 6 horas da manhã e meio-dia, que horário é do dia? A hora sexta. Vamos mudar a visão psicológica. De 6 e 6 é 12 horas, meio-dia, 12 horas. Nós começamos às 6 da manhã, que é o calendário bíblico. Mais 6 com mais 3 são 9. 6, 3, 9. 6 com 3, 9. Então, às 3 horas da tarde, hora feita a oração do Calvário, a hora nona, devido ao horário começar às 6 da manhã. Marcos registrou que no capítulo 14, 15, não me lembrei, mas está ali, está na crucificação. E Jesus foi crucificado à 3ª hora do dia, 3 horas depois que o dia começou. E essas mudanças, ela não traz uma saúde psicológica suficiente para que sintamos mais saudável relacionado com a fé salvífica, que sabe que é o melhor remédio. Remédio não é nem remédio, porque remédio cura umas coisas e prejudica outras. Mas a melhor mediação, que é Cristo, acima de remédio, é a fé. E a execução da palavra de Deus, para que a nossa mente ela fique só um padrão. Aí, a oração do Calvário, Jesus fez que horário? Deus meu, por que me desamparaste? Eloí, Eloí, a nossa bactânia. Deus meu, é uma linguagem adâmica que precisaria ser renovada por Cristo. Relembrada por Cristo, assim por diante. E a hora, então já chegamos à conclusão que a hora da oração do Calvário, feita por Cristo, que horário foi? 3 da tarde. A hora nona. Não, a hora nona é 3 da tarde. 3. Aqui no capítulo 11 de João, verso 9, Jesus ensina que o dia tem 12 horas. 12 horas, que é a noite 12.
Aí, para que nós mantemos a nossa vida espiritual em santidade, tem que envolver até o horário, sabia? Porque quando você comete uma falha durante a luz do sol, antes que o sol desapareça, é necessário que haja conserto, para que não quebre a essência da santidade, o valor dentro da santidade. Está no capítulo 4 de Efésios, versículo 26. Paulo dizendo: irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está sujeito a irar, mas está sujeito a não pecar. Quando a pessoa ira, não pega porque ela não se explodiu. Ou se ela explodiu, o diabo ouviu, tira vantagens. Então peça também perdão em voz alta, ele sabe. E ouviu que você se humilhou. E não tem lugar para ele rastrear isso. Isso que é. Vocês estão compreendendo? Ou não? Porque a doutrina, ela não salva, mas ela conserva o salvo. Nós aprendemos na outra quinta-feira que Deus fez a Abraão quantas promessas? Mas só um está lembrando. Mas é assim mesmo. Mas vamos aprendendo de pouco em pouco, porque a saúde, como diz, a saúde mental e espiritual, ela vem de meditação. Aí, começa até meia-noite é dia. É uma expressão de amizade da luz com as trevas, criado pelos regimes religiosos. E estabelecido assim, precisa que haja uma defesa da fé a parte dos que são domésticos da fé. Quando Deus criou o mundo, Deus criou a luz e Ele criou o inferno com castigo. Não foi para expandir. Uma época fizeram uma pergunta a Lutero: aonde estava Deus antes do mundo existir? E ele perguntou: Deus estava criando o inferno para colocar os incrédulos. Compreenderam? Aonde estava Deus antes do mundo existir? Ele estava fazendo o inferno para colocar. Fale forte, porque é a palavra que nos dá defesa. Lá no Salmo 9, verso 17, diz a Bíblia, a palavra de Deus: e os ímpios serão lançados no inferno, e todos que apartam de Deus. Mas quando surgiu as trevas, Deus separou. Ele não misturou. Ele colocou as trevas no lugar de isolamento. Fica lá isolado. Não deixa. Está compreendendo? E aí ele fez separação entre as trevas e a luz. Chamou o dia luz e a noite trevas. Isso. E as trevas, se os irmãos olharem bem no original hebraico, que é a maneira de você transmitir a palavra e não transmitir errado, de qualquer maneira, tem que ter a origem. A palavra trevas, ela é numérica. Ela corresponde a 333. Pode vir, vocês, sua participação. Pode subir. 333. Só que Jesus diz que os religiosos, que têm a sua própria visão, dada por si mesmo, não vem de Deus, eles são feitos filhos das trevas 2 vezes. Mateus 24, 15 e 16. Você escrevendo o caráter, ou o mau caráter de um ser humano, quando ele não ingressa na humildade, e soma que
complementa o número 666. É o número da rebelião, é o número da obstinação. Quem sabe o que é isso? Aconselho o irmão, mas não ouve. Fala uma vez, outra ele não ouve. Fala outra vez, ele não consegue se humilhar. Está errado, ele é inclinado ao erro. Então ele é obstinado e marcado com 666 no sentido de caráter. Será que precisa doutrina ou não precisa? Hã? Vamos ouvir a minha esposa, que depois vamos dar prosseguimento esse trabalho tão lindo. Eu não orei porque a irmã José orou. E a gente crê. Glória a Deus. É bom a nossa palavra. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, nova louvor, todos conhecem, 175. Irmãos amados, resgatados, seguir avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificado, vivei unidos, pois sois remidos, não mal fazendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus Santo, ao nome do Senhor. Irmão, se lembra do dia que você aceitou a Cristo e você levantou suas mãos para o alto e confessoaram diante de Deus e de toda a igreja. Você já é lavado, santificado, purificado pelo sangue de Cristo. Então, não temas as lutas, se encoraja no sangue, porque o Senhor já te lavou, santificou, purificou. Então nós somos uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. E muitas vezes querem nos abater com as coisas que vêm sobre nós. Mas pense, eu sou lavado, remido pelo sangue de Cristo. E somente Ele tem poder sobre nós. E essa igreja dessa rica oportunidade.
Amém. Então, irmãos, o recebimento da fé cristã, ele precisa que seja, aí o recebimento da fé cristã, ele não vem acompanhado com o batismo com o Espírito Santo? Vem ou vem o Espírito Santo vem depois? Hã? Para que recebe o Espírito de Deus em nós em forma de derramamento, para entendermos as Escrituras. E quando se trata da promessa que Deus fez a Abraão, com 7 significados, como tivemos no comentário, que é a promessa vai se cumprindo em Cristo, ela alcança todos que são beneficiados com o Espírito Santo. Eu me lembro bem, lá no capítulo 2 de Lucas, verso 38, quando Jesus ainda um bebezinho, aí aparece lá uma velhinha, irmão, de mais de 80 anos, né? Ana, conhecida. Quando a velhinha chegou, ela já entrou no processo da profecia, mas considerando a promessa que Deus tinha feito a quem? Alcança velhos, jovens, pessoas de todas as idades, já que já tem um raciocínio, por causa que no momento da aceitação, o Espírito Santo, ele já vem junto. Para que a pessoa não seja confusa, às vezes, com a religião, mas não com a razão dentro da religiosidade. E Simeão também chegou, no isso, desespero, no mesmo texto. Simeão disse: olha, eu estou alegre porque vou morrer. Ele, não foi isso? Ele se alegrou porque ia. Hoje tem pessoas que fazem até voto para não se morrer. Agora, isso é sinal que a pessoa não descobriu o sabor. Você não deve provocar morte, nem doença, nem coisa alguma. Mas também ser traumatizado por ela aí já é um testemunho. Parece que a pessoa não entendeu quem é, o que a promessa faz em nós. Tá? Estão compreendendo? Na época da lei, Deus deu a Moisés, Deus deu os anjos entregou a Moisés, e Moisés entregou ao povo. Mas só a lei da letra, e a letra da lei mata. Porque não traz virtude, trouxe mandamentos, mas sem a virtude suficiente dentro das pessoas. Agora, na promessa da fé, o Espírito, ele vem como vivificador. É a época que nós estamos. Quer dizer, vivificar é renovar, é relembrar, considerar e sentir o efeito da revelação individualmente de cada um de nós. Nós vamos dar prosseguimento nesse trabalho, mas é preciso que entendamos bem a palavra de Deus. Vamos ver aqui no livro de Efésios, capítulo 1. Abra as nossas Bíblias. Glória a Deus. A irmã fez a oração, vamos dar prosseguimento nesta palavra. A epístola do apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos que nos traz a garantia suficiente para entender melhor a palavra de Deus. A epístola de Paulo aos Efésios. Aleluia. Já encontraram? Vou encontrando. Efésios está logo depois de Gálatas. Você vai encontrar a epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Não vamos ler tudo, não. Depois vamos ler também os versículos bem chave, os versículos 13 e 14.
da Epístola de Paulo aos Efésios, graças a ele, ao Senhor. Porque, na verdade, irmãos, às vezes as pessoas costumam com muito grito. Receba, tá, pule, vai, receba. Mas a gente está percebendo uma coisa que, quando a diferenciação em doutrina, a parte espiritual da igreja não pode evoluir como se deve. Esse que é a questão. Olha o versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Encontraram? O que diz a palavra? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não tem sacrifício para receber a bênção, é benefício. Olha o versículo 4. Porquanto Deus nos, o quê? Escolheu, a consultora elegeu, a minha fala escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, diz aqui a palavra de Deus, e irrepreensíveis em sua presença. O versículo 13, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha aí, é a confusão. Já recebeu o Espírito Santo? Não. Está vendo como as pessoas confundem a palavra? É perigoso, versículo 14. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus. Alguma fala assim, para louvor da sua glória. Olhe bem, pode sentar, analisemos. É aí que entra a visão, o complemento da promessa feita a Abraão no ministério cristão. É o Espírito Santo que a pessoa recebe no momento que ela abre o coração para receber Cristo como Senhor. No mesmo momento ela é selada com o Espírito Santo, porque somente Ele revela Cristo cêntrico. Somente Ele revela Cristo centrado em Deus. E Deus centrado em Cristo. Somente o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, são o quê? Herdeiros da promessa que nós lemos na outra quinta-feira. Aleluia! É lindo a palavra. Como disse sempre, meu Edivaldo, pode até ajudar na leitura aí de João, capítulo 14, 26. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O Evangelho de João é a promessa que Jesus fez. Não pode ler o versículo 23, depois o 26. Senão nós não sabemos aonde estamos. Mas o tempo é muito apropriado. Glória a Deus. Já encontrou, irmão? 23, depois o 26. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Morada. Compreendeu a confusão? Vamos para o batismo com o Espírito Santo. É uma situação, não é batismo, é revestimento. 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, o que faremos para receber o Espírito Santo? Arrependimento. Exatamente. E o revestimento? Sequência do trabalho. Sequência. Uma sequência. Você vai crescendo em conhecimento. Aí vem o incentivo de gostar da palavra, que é o testemunho verídico do selo da promessa. Aí ainda a palavra nos diz que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Está lá no passado. Agora é bendito. Enquanto na lei era maldito, a graça classifica-nos como bendito. Quando alguém quer cometer isso, quando alguém quer ameaçar o crente, como? Referente a medo de Deus, que o crente não deve ter medo de Deus, deve ter respeito por Deus. Não é isso? Respeito. Eles usam o quê? A lei de Moisés. Usam Malaquias. Agora nós não estamos escravizados por medo da morte nem da lei. Nós estamos consolados com aquilo que Deus nos deu. O teu Espírito Santo além. Pode louvar o Senhor com as palmas. Consolador não é uma fantasia expressada pelo próprio Deus, é a realidade. Consolado. Por que consolado? Porque o Espírito Santo ele vem acompanhado com qualidades. E a visão central é Cristo, Senhor. E a palavra nos diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso significa que a equipe de anjos já ficaram atentos na recepção, irmão Joel. Quando uma pessoa aceita Cristo, ela é apresentada a quem? Os anjos. Está lá em Lucas 15, 6 a 8, né? Haverá festa do céu. Quando o pecador, ele é selado com o Espírito Santo. Na hora do arrependimento. É o que sucedeu com o malfeitor que estava lá na cruz. Ele começou a evangelizar o que estava à espera. Reconhecer erros é ser beneficiados com a virtude da humildade. E sem essa virtude, a pessoa pode ter dons, pode até crer em Cristo, mas não serve a Deus como se deve. Aí o homem que estava lá, o malfeitor, um da esquerda começou a reclamar, blasfemar e falou: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí é o justo, esse é o Salvador. Indicou Jesus na cruz do meio. Aleluia! Entenderam bem? Porque aquele malfeitor, na hora do arrependimento, ele foi selado com o Espírito Santo. Glorificado é o nome do Senhor. E isso é para todos. Aí, Ana também, selada com o Espírito Santo, ela disse: esse aqui é aquele da promessa que Deus falou com os pais lá do passado. Os patriarcas. Primeiramente o Abraão, depois do dilúvio. Esse é o meu Salvador. A própria mãe de Jesus também profetizou: a minha alma se alegra no Deus da minha salvação. Ela carregando o menino e o menino protegendo ela. Oh, Deus maravilhoso! Isso é mente aberta da palavra. É a mãe carregando o filho e o filho. No Cântico de Maria ela fala isso. Agora, hoje, que a salvação, ela foi inaugurada em cada coração, e ela vem junto com o selo do Espírito Santo. Então aí nós temos
se sentiu importante em examinar a palavra de Deus. Mas corre uma preocupação muito grande. Quando você vai exercer o ministério da palavra, a maior parte dos membros, eles parecem que têm medo. Parece que, inclusive, não aqui, mas uma pessoa já me falou que ela não quer aprender a Bíblia porque tem medo de perder o que ela aprendeu. Mas ela aprendeu errado, então ela tem medo de desviar do erro. Até isso a gente ouve. Mas o bem-aventurados que valoriza esta palavra de Deus. E o apóstolo exaltando as igrejas sobre Cristo e salvação, porque naquela época Paulo enfrentou uma batalha muito ferrenha. Eram os judeus pregando a lei e Paulo pregando a graça. Eram os judeus trazendo o povo a Moisés, ou mantendo o povo na lei de Moisés, e Paulo lutando para manter o povo na lei moral de Cristo. Esse ministério de transferência até hoje para muitos crentes é muito difícil, mas se você prestar bem atenção na revista do Espírito Santo, se torna uma pessoa plenamente liberta pelo Senhor da Glória, dentro da salvação por meio da fé. Exatamente. Que isso hoje, muitas vezes, a gente observa que as pessoas ainda estão nesse judaísmo terrível. É a maneira de fazer para receber. E tem até uma série dizendo que Deus está falando quando Deus não está, quando a Bíblia ela não confunde com ela mesma. A Bíblia dá explicação de si mesma. A Bíblia não preocupa dar explicação, ela é exatamente inerrante. Não tem erro. Analise bem. Então nós precisamos alegrar. Claro que a gente já está alegre. Porque esse período de ouvir a palavra e crer, ele, como já disse, ele alcança toda a classe de pessoas. Alcançou o irmão, alcançou a mim. Você se lembra da salvação? Você sente o quê? O que a salvação traz? Aí o irmão acabou de ler hoje, aquele consolador, ele viria. A pessoa desesperada, desorientada, sem saber o que faz. Aí de repente vem o Espírito Santo diz, não consola, você está agora seguro através do sangue do Cordeiro. O sacrifício do sangue do Cordeiro. Então tenha ânimo, tenha bom ânimo, fique consolado. Mesmo referente à perda de um ente querido, mas ninguém fica triste quando você está no selo do Espírito Santo. Não fica triste porque é salvo, fica sempre alegre porque é salvo. Seja um irmão, uma irmã, mais simples que for, ela tem essa expressão: estou alegre porque Jesus me salvou, glorificado é o nome dele. Sorte. Tenha cuidado para o inimigo não semear coisa na parte mais sensível que nós temos. Por isso que eu fiz a pergunta bíblica, mudança de horário sobre Cristo. A oração do Calvário, que hora é mesmo? A hora nona, segundo o calendário bíblico, é 3 horas da tarde. Compreendeu? Porque o dia começa às 6, né? 6 e 6, 12, mais 3, 9. A nona significa o quê? 9. Oitava, né? Oitava é 8, 7 mais 7, claro. E nona é a hora nona, 9. Já deu para compreender ou não? Mas aí vem o selo do Espírito Santo, como o irmão disse. Ele vos fará compreender todas as coisas que eu vos tenho dito agora, na época que ele falou com os apóstolos. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito.
é uma ligação sagrada que o Senhor da Glória coloca dentro de nós. Aí vem o Espírito Santo, senão você não sabe quem você é. Sabe que sem a direção do Espírito Santo, você sabe, alguns dizem, eu sou filho de Deus, ainda não receberam a Cristo. É criatura. Mas o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ou não? Dê uma olhada para nós aí, irmão, vai cair no capítulo 8 de Romanos, versos 16 e 17. Oh, louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. É lindo a palavra consagratória. Essa palavra, irmãos, ela identifica como culto de cura divina. Para os cristãos, para os que não são também, venha e aceita Cristo e seja beneficiado. Encontrou, irmão? Onde é que nós vamos ler? Romanos, versículo 16. Isso coopera para nós aí. É bom cooperar. Capítulo 8, versículo 16 e 17. Que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e com-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha, o próprio Espírito, E maiúsculo. Observa aí no texto. E ou minúsculo? Referindo a quem? Aí, Joel. Está parecendo Joel da Bíblia? Então, o próprio ele está dentro de nós. Então, a questão de eu não saber nada, só se o outro falar, é porque a pessoa corre perigo de ter recebido a graça de Deus em vão. Porque vem o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ou não? Ou é uma força ativa só? Como prega uma determinada seita. Não é isso? Eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa. Uma força movimenta, mas não raciocina. O que raciocina é o Espírito. E o Espírito Santo, E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, que somos o que? Filhos e herdeiros, filhos de Deus e herdeiros da promessa. E essa promessa começou aonde? Em qual ministério? Olha a expressão, talvez alguém não estava, da outra quinta-feira. Deus chama Abraão e fez-lhe promessas pela fé. Fez 7 promessas. Nós tivemos esse comentário. Promessa de mostrar a terra. Primeira promessa. A segunda de fazer de Abraão uma grande nação. A terceira de abençoar Abraão grandemente. E a quarta, fazer com que Abraão fosse uma bênção. A quinta, de abençoar os que abençoassem os descendentes da promessa. E a sexta, de amaldiçoar os que amaldiçoassem os herdeiros da promessa. E a sétima promessa foi: e em ti serão benditos todas as famílias da terra. E essa bênção chegou para mim, chegou para você, chegou para a igreja com abundância. Oh, aleluia, chegou, ela está presente, é só desfrutar, meus amados. Jesus chegou a dizer:
Eu vim para que tenha vida e vida abundância. Aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 6 e 7, diz a palavra, o 6 fala sobre o pecado que foi eliminado por Cristo, mas o 7 diz que Ele nos salvou, mostrando as suas plenas riquezas espirituais. Aleluia, sua benignidade. Então o tempo é rico, a igreja é rica, é mais do que rica. A igreja é beneficiada com esse tempo agora e agora. Oh, louvado seja o nome do Senhor da glória. A palavra chegou até nós. Ou não? Então veja bem, quantas vezes eu vejo pessoas ameaçando a igreja, até pregando. Prepara que a luta vai vir. Já ouviu alguém falar isso? Mas é o contrário da aceitação da fé. Totalmente o contrário. Quando você aceita a fé, imediatamente é justificado por ela. E junto com a testificação da fé, vem o quê? O preparo psicológico. Antes que venha a luta, vem o preparo psicológico. Não é por isso que a pessoa desorientada, ela tanto vive assim como ela quer transmitir a desorientação a outras pessoas. Porque antes que venha a luta, vem o quê? Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, Jó veio a luta sobre Jó. Só que Jó possuía, antes da luta, quantas virtudes? 4. E é suficiente para vencer. Quer dizer, o preparo psicológico, físico também, mental, vem antes da luta. Agora, quando a pessoa começa a assombrar, estou pensando, a luta vai vir. E tem pessoas que mentem tanto que até eu já vi pessoas dizer, sonhar com criança é luta, isso é simpatia. Sabe o que é simpatia, né? Põe um gato de arruda atrás do pé da orelha para espantar os males. Coloca um tatuazinho no pescoço para fechar o corpo. Os pagãos não fazem isso? Então também o crente com a mesma doutrina pagã, já sei, sonhei com criança, é luta. É a pessoa que está totalmente desorientada e está transmitindo a desorientação para outra. Não, luta vem, antes que venha a luta, não tem, pode ter sonho, mas só que o sonho não é para você horrorizar. Vem a luta, não é para você ter vitória. A luta vem para aperfeiçoar a fé. A vitória vem no momento que aceita Cristo. A vitória vem antes. O quê? Vocês não viram? Eu citei Jó como exemplo. Mas aqui no capítulo 5 de Romanos, se vocês quiserem abrir as vossas Bíblias, pode analisar, ainda tem um tempo, pouco tempo, mas tem ainda o tempo sobre a preparação de Deus em Cristo Jesus. Então, já que Deus se prepara, Deus nos prepara, então nós estamos tranquilos, sabendo que já temos esta vitória de maneira segura, plenamente segura, de maneira maravilhosa a palavra de Deus. Primeiramente, Ele prepara a pessoa. Prepara o quê? Olha aqui, Romanos capítulo 5, verso 1. Diz aqui a palavra de Deus, analisando a Bíblia, a palavra do Senhor, traz enriquecimento, justificação tem paz com Deus. Os justificados têm o quê? E não se assombram. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E por intermédio de quem temos, diz aqui a palavra de Deus, temos pleno acesso a esta graça. Pleno acesso a esta.
Então, no momento, você não tinha acesso ao trono, porque a graça vem do trono, é ligado no trono, o trono da glória, onde Cristo está sentado, glória a Deus, para ligar os nossos corações até o trono. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Compreenderam? Sendo por